Se tem uma coisa que eu aprendi vivendo aqui na Suíça, é que viajar pode ser tão incrível quanto caro. Mas com o tempo eu descobri que dá para aproveitar muito sem gastar tanto. E hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas 5 dicas reais para viajar barato que eu mesma uso em todas as minhas viagens. E o melhor é que essas dicas servem para qualquer lugar do mundo, inclusive eu já estou aplicando todas elas em uma próxima viagem que a gente vai fazer, tá me ajudando a economizar muito dinheiro. E eu tenho certeza que vai te ajudar também. Então fica aqui comigo, que enquanto isso eu vou caminhando aqui por Interlaken para mostrar para vocês outras vilas aqui ao redor. Bom, a primeira dica, ela parece óbvia, mas se planejar com antecedência faz toda a diferença. E eu aprendi isso ainda mais na prática aqui na Suíça. Como eu já mostrei em outro vídeo, eu vou deixar aqui linkado também e na descrição. Se você compra com antecedência, se você planeja o seu roteiro, você pode encontrar as melhores tarifas e as melhores condições para o seu caso. E o que eu geralmente faço quando vou a outro país é visualizar se comprar com antecedência me dá desconto, ou se, dependendo da quantidade de dias que eu vou passar na cidade, por exemplo, 4 dias, se eu consigo comprar o passe ilimitado, vai sair mais barato do que comprar o passe único ou o passe diário. E sem contar um seguro viagem. Eu sou uma pessoa que gosta de me organizar e se prevenir nunca é demais, né? É muito melhor prevenir do que remediar. Quando a gente viaja, a gente sempre usa um seguro viagem, que a gente sabe que se algo acontecer, ter atendimento médico, vai sair super caro. Por exemplo, nessa próxima viagem, eu contratei um seguro viagem. Eles têm atendimento em português e também cobre despesas médicas e de bagagens. E eu consegui um cupom de desconto para vocês, para qualquer lugar do mundo. Vocês podem usar esse cupom, que é TAMI365. Eu vou deixar aqui na descrição também e dá uma olhada que vale muito a pena. Eles têm muitos descontos maravilhosos. E usar alguns aplicativos de transporte também fazem total diferença na sua viagem. Por exemplo, aqui na Suíça tem o SBB, que te ajuda muito a olhar os trens, qual plataforma você precisa pegar um trem, em qual você vai descer. Quando você faz uma conexão, a próxima plataforma, também o tempo de conexão, então isso ajuda muito. E ao redor do mundo, com o aplicativo Omio, geralmente aparece a passagem mais barata do dia ali para o seu trajeto. O Rome to Rio também, que ajuda muito a você se localizar e saber quais as possibilidades, formas de deslocamento entre um ponto e o outro. Ou também o Google Flights para comprar voos, ou o Skyscanner. E outra dica para quem está vindo aqui para a Suíça, tanto a passeio como para morar, é que nesse aplicativo, no SBB, você compra os bilhetes combinados. É muito legal que você não precisa ficar comprando de trajeto a trajeto. Por exemplo, se eu quiser sair aqui de Interlaken agora e ir até a Montanha First, eu posso comprar um passe onde eu vou ter tudo conectado e tô passando aqui ao lado de um campo agora com uma das coisas mais típicas da Suíça à minha volta. E a terceira dica é que você pode se alimentar bem sem passar esforço. Se você come em restaurante todos os dias da sua viagem, isso pode arruinar o orçamento, né? E quando eu e o Federico viajamos, até que dentro da Suíça mesmo, a gente gosta muito de comprar comida em mercado. E a gente aproveita para fazer um piquenique, geralmente com uma vista linda. A gente escolhe um lugar muito lindo da cidade que a gente está visitando para parar e comer aí. Se você está com o tempo curto, você pode parar num banquinho, comer rapidinho e dali seguir viagem, ou até comer dentro de algum transporte também, que você esteja se deslocando para outra cidade. Por exemplo, aqui na Suíça tem opções prontas já no Coop e Migros que super valem a pena. Tem sanduíches, saladas, opções
de sushi japonesa. Também tem coisas quentes que vocês podem comprar aí. Alguns copos têm até micro-ondas onde você pode esquentar a comida. Então, assim, tem opção para todos os gostos e que vão te fazer economizar muito dinheiro. Gente, uma curiosidade, ó, é que essa vila é a vila de Goldsville. É bem pequenininha, ó. Aqui para a esquerda tá Interlaken, para cá tá Ringenberg, é a comuna, né, como se fosse a cidade. E essa vila, Goldsville, faz parte de Ringenberg e não Interlaken, mas é tudo bem pertinho. E esse trem que acabou de passar, ele vem de Brinz, da região de Lucerna, né, de várias outras regiões, na verdade. Mas daqui eu já tô vendo o Lago Brinz e é um dos lagos mais lindos da Suíça. Ele fica o ano inteiro bem azulzinho, bem azul turquesa, coisa que o Lago Thun já não está mais, né? A não ser que você olhe assim de cima, aí sim você vê bem azulzinho, mas o Lago Brinz você vê bem de longe. Então, para você que está vindo para a Suíça, anota esse lago no seu roteiro, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender em nenhuma época do ano. Fala sério, gente. Que lugar é esse? É a primeira vez que eu tô aqui, primeira vez que eu vim nesse ponto. E agora a gente está no outono, graças a Deus está um pouco aberto o céu e quando o sol bate nessas árvores amarelas, cria um ambiente, uma atmosfera impressionante nesse lugar. Suíça é realmente inexplicável. Na verdade, eu queria ter ido a Ringenberg, que é aqui para trás, mas eu deveria ter cruzado essa ponte, então peguei o caminho errado, perdida na Suíça, mas eu vou por aqui agora, passando pela frente desse Z-Club Interlaken. Vou voltar para Interlaken e enquanto eu caminho por essa nova trilha, descobrindo outra trilha aqui com vocês na Suíça, pesquisar os dias certos para viajar e a época do ano pode te fazer economizar muito dinheiro, principalmente nesses dias que é de terça a quinta. Você pode economizar até 40% da sua passagem. E o legal do Skyscanner e do Google Flights também é que você consegue ver a tabela dos preços do mês inteiro. Na verdade, do ano inteiro seguinte. Se você tem toda a flexibilidade, vai ser muito bom para você. Ou se você tem pouca flexibilidade, da mesma forma também, assim como eu e Federico, nessa próxima viagem, a gente tinha 2 dias a mais flexíveis que a gente pediu para os nossos chefes. E esses 2 dias seriam antes da viagem ou depois. E a gente pesquisou, né? E vimos que se a gente colocasse para depois, ia sair bem mais barato, porque antes seria sábado e domingo. E claro que viajar sábado e domingo é mais caro. Então a gente comprou esses 2 dias a mais para depois, né? Para o final da nossa viagem, o que deu super certo. E com esse dinheiro a gente vai aproveitar para gastar com outra coisa lá. Tirei a mochila aqui para ficar um pouco mais leve. E outra coisa que eu gosto muito de fazer é pesquisar no modo anônimo, porque geralmente o Google guarda a tua pesquisa, né? E aí tem algumas companhias aéreas, não sei se já passou com vocês, se passou deixa aqui nos comentários, de você pesquisar, chega um tempo que aquela passagem aumenta, assim, do nada, né? E depois parece que não vai baixar mais. Então o que você pode fazer é usar o modo anônimo, porque aí o Google não vai analisar o teu histórico. E isso dá um pouquinho mais de trabalho sim, mas o teu bolso vai agradecer. E outra dica é escolher bem o hotel, de acordo com, claro, as suas necessidades, né? E de quantas pessoas você tá junto. Mas, por exemplo, quando eu viajei com o meu marido e o meu cunhado, a gente decidiu alugar um Airbnb, que eu acredito que seja uma das melhores opções quando você viaja com mais de 3 ou 4 pessoas, porque aí também é legal que tem cozinha. Se você pretende economizar nessa viagem e cozinhar, isso vai te ajudar muito. E eu não sou do time de economizar
100% com alimentação. Eu gosto de estar aberta e de visitar a culinária local, lugares principalmente tradicionais, que você vê que a própria população desse lugar vai a esse restaurante, porque é um dos melhores indicativos que não é uma armadilha turística, né? Gosto muito de testar todas as culinárias, sou super aberta, tanto que quando eu vivi em São Paulo eu provei a culinária japonesa pela primeira vez e achei um pouco estranho, mas depois de provar mais vezes, eu me encantei com a culinária japonesa, gosto muito, mas dependendo do destino e de quantas pessoas e do seu objetivo da viagem, cozinhar uma refeição por dia pode te ajudar a economizar bastante, né? E para você que está vindo para a Suíça e pretende ficar em um hostel, o Federico já ficou aqui em um hostel quando ele recém chegou aí em Grindelwald e, na verdade, ele achou bem organizado. Eu ainda não tive essa experiência aqui, eu já tive aqui na Europa, mas em Edimburgo, que também achei bem organizado, bem limpo. O problema aí depende da pessoa que vai dormir com você, né? Porque nesses dias que eu fiquei em Edimburgo, eu tive a má sorte de dormir em um mesmo quarto com alguém em outra beliche, né? Que roncava muito. Então, isso atrapalhava o sono de todas as pessoas, claro, que estavam comigo. E o Federico, quando ficou em Grindelwald, também estava dormindo com uma pessoa que roncou. Você pode tanto ter sorte como azar, vai depender muito. Mas com certeza é uma ótima forma de economizar. E se você gostou dessas dicas, já se inscreve aqui no canal, porque vem muita coisa boa sobre a vida real na Suíça, com reflexões, curiosidades e lugares incríveis que valem a pena conhecer.